Meu caro Thiago Bigodinho Jordão, o Santos Futebol Clube, que vai se reapresentar nesta terça-feira, poderá ter duas novidades na próxima partida, Jordão. E claro, né, já quero que você também faça aí uma análise daquilo que pode acontecer no time titular do Santos. Claro que esboçar o Santos visando a partida contra o Palmeiras nesse momento seria muito mais um palpite, mas quero saber, Jordão, quem são as novidades para o treinador Juan Pablo Vojvoda e quais são as possíveis mudanças que o treinador Vojvoda pode realizar no time titular, já que aqueles que entraram, que vieram do banco, foram bem contra o Flamengo. E alguns que estão numa marra danada não jogaram absolutamente nada. Não é isso, Neymar? E aí, meu caro Thiago Jordão? Isso mesmo, Marcão. Podemos ter algumas mudanças significativas no time do Santos Futebol Clube, com base naquilo que foi desempenhado pelos atletas que entraram na segunda etapa. Nós podemos ter um Santos podendo contar com Robinho Júnior retornando à equipe titular, ele fazendo parte do ataque santista, entrando muito possivelmente na vaga do Guilherme ou jogando até mesmo, quem sabe, um pouquinho mais avançado, aonde jogou, por exemplo, o Neymar Júnior, e o Santos poderá ter inclusive uma mudança de esquema tático, onde o Neymar ele pode sair de fazer a função do falso 9, visto que o Neymar Júnior, taticamente falando, ele não respeitou essa função dentro de campo, e temos também a possibilidade do Gabriel Bontempo vir para a equipe titular jogando no meio de campo. Visto que o Gabriel Bontempo entrou na partida, ele participou do primeiro gol, conseguiu colocar a bola no barbante ainda na segunda etapa, e ele pode entrar na vaga de algum dos meio-campistas. Lembrando que no último jogo nós tivemos o Ilharão, Zé Rafael e também o jogador João Schmidt, Marcão. E além do mais, o técnico Juan Pablo Vojvoda ele conta com o retorno de dois atletas que também brigam por vaga e podem ser novidades nessa equipe titular. E estamos falando do lateral direito Mike, ele que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Inclusive o Mike tem 9 jogos com o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média defensiva de 1,6 desarmes, com 3 recuperações de bola no campo defensivo e tendo também um aproveitamento de 12% nos cruzamentos. Outro jogador que pode retornar à equipe e que vinha sendo titular com o Juan Pablo Vojvoda é o Victor Hugo, meio-campista que, sob o comando do argentino, são 7 jogos para ele, com médias de 29 ações com bola, meio bola recuperada por jogo, ou seja, 2 jogos para ele recuperar uma bola no campo ofensivo, e tem uma precisão nos passes de 81%. Então, no resumo geral, são 4 possibilidades para o Juan Pablo Vojvoda: retorno de Robinho, retorno de Mike, Victor Hugo e também a possibilidade do Gabriel Bontempo ganhar minutos. Olha, meu caro Thiago Jordão, tá na tela aí os números do Mike e também do Victor Hugo, que retornam, né? O Victor Hugo que, por questões contratuais, não pôde jogar contra o Flamengo porque é jogador do Flamengo, e o Mike que cumpriu suspensão. Jordão, eu vou ser muito claro e transparente, como eu sempre costumo ser. Eu não colocaria nenhum dos dois como titular no próximo sábado. O Mike, até porque não passou confiança ainda na sua questão física, viu, Jordão? Eu sei que o torcedor está na bronca com o Igor Vinícius, que é um jogador que não deveria sequer ter sido contratado pelo Santos, né? Eu vejo muita gente pedindo o Sherman. Eu sempre gostei do Sherman, né? Sempre disse aqui que o Sherman é um lateral que vai evoluir, né? Só que o Sherman foi chutado do time titular do Santos pela própria torcida. A própria torcida não queria mais o Sherman e fez com que a diretoria fosse buscar 2 novos laterais no mercado. Todo mundo se lembra disso. Agora, os mesmos que não queriam mais o Sherman, agora pedem o Sherman como titular. O Sherman faz muito tempo que não joga com a camisa principal do Santos Futebol Clube. Vinha jogando, inclusive, no Sub-20, Jordão. Não sei se é o momento de recolocar o Sherman entre os titulares. Eu não vejo, até com características, né, como características, muita diferença entre o Sherman e o Igor Vinícius. Não vejo mesmo. Eu acho o Sherman jogador mais novo, jogador feito na casa, né? Por isso que, na minha opinião, foi um erro ter contratado o Igor Vinícius. O Mike, quando foi contratado, eu imaginava o Mike bem fisicamente. Não o Mike como veio ao Santos Futebol Clube. O Mike não tem condições físicas de jogar. O último jogo do Mike, eu citei, o Mike é um ex-jogador de futebol em atividade. Até comparei o Mike ao Dodô, lateral esquerdo, que foi contratado em 2023 pelo antigo presidente Andrés Rueda junto ao Galo. Que o Dodô chegou
mal fisicamente, com N problemas de joelho, problemas musculares, enfim. Eu acho que o Santos, que foi enrolado em 2023 pelo Atlético Mineiro, agora foi enrolado pelo Palmeiras. O Mike, na minha opinião, tem sérios problemas físicos. Eu descartaria o Mike para a partida contra o Palmeiras e aí ou trabalharia, Jordão, com o Igor Vinícius, insistiria com o Igor Vinícius porque não tem muito o que fazer, ou tentaria o JP Sherman, que é um jogador de qualidade, mas que não joga há algum tempinho. No meio-campo, para mim o Vitor Hugo é banco, viu, Jordão? O Vojvoda gosta muito do Vitor Hugo, nem acho que o Vitor Hugo tem jogado mal, mas eu acho ele um pouco mais lento, acho ele um pouco mais burocrático. Eu tentaria sair com Gabriel Bontempo, que entrou muito bem na última partida, ou até mesmo o Benjamin Roleiser. Para mim, são jogadores melhores do que o Vitor Hugo, viu, Jordão? Concordo plenamente, Marcão. Eu vejo que o Vitor Hugo, ele é um jogador que, assim, as estatísticas dele também não cooperam, né, Marcão? É claro que o jogador não se baseia só em números, mas o Gabriel Bontempo é superior a ele, no meu ponto de vista, tanto nos números e principalmente no desempenho em campo. O Gabriel Bontempo, eu vejo que ele é um atleta mais versátil, um jogador mais participativo do jogo, um atleta que chega mais dentro da área, que é mais ofensivo nesse quesito. O Vitor Hugo, eu vejo que ele é um jogador mais burocrático, ele vai trabalhar a bola no meio de campo, ele participa muito mais da construção e às vezes se limita a somente isso, Marcão. E você falou do JP Sherman e do Igor Vinícius. Eu penso parecido com você, Marcão. Assim, eu peço o JP Sherman, quem acompanha aqui o Varanda sabe que eu gostaria de ver o Sherman titular, mas não faria sentido essa altura do campeonato. Porque já estamos falando do Juan Pablo Vojvoda com 12 jogos no comando do Santos, em que nenhuma vez ele colocou o Sherman. Não seria agora que o Sherman receberia oportunidades, e além do mais, a gente sabe que os homens de confiança dele são Mike e Igor Vinícius. Se fosse para o Sherman ter recebido minutagem no Santos, ele já teria ganho essa oportunidade no comando do técnico argentino. Então, eu vejo um Santos, Marcão, num cenário ideal, considerando o que cada jogador pode entregar, eu gostaria de ver um Peixe jogando num 4-3-1-2. E eu até repensei aquela escalação que eu comentei ontem, Marcão, e também no Tubarões da Resenha. Eu vejo que um cenário ideal para o Santos entrar em campo pode ser com o Brazão no gol, o Igor Vinícius na direita, Zé Ivaldo e o Luan fazendo dupla de zaga e o Souza na esquerda. E o meu meio de campo, eu sacaria o Schmidt do time, eu deixaria com o Ilharão, Zé Rafael pelo lado esquerdo, Bontempo do lado direito e o Neymar Júnior sendo esse um. Porque o Neymar não sabe fazer a função de falso 9 e muito menos de ser atacante. Então, já que o Neymar ele prefere participar do jogo armando, eu vejo que ele tem que ser o camisa 10 articulador da equipe. E no ataque, eu faria uma mudança daquilo que eu disse ontem. Colocaria Lautaro Dias no time e Roleiser. Por que eu colocaria o Lautaro Dias? Porque eu vejo que alguém tem que abrir espaço pelo centro, Marcão. O Lautaro é ruim tecnicamente? É muito ruim tecnicamente. Mas eu acho que comparando ele com o Álvaro Barreal, o Robinho, entre esses jogadores, ele consegue avançar no meio da zaga e abrir esse espaço para quem tá chegando de trás, como vai ser o Neymar Júnior, poder criar oportunidades. E eu entraria também com o Benjamin Roleiser para tentar ajudar na criação e também auxiliar o Zé Rafael ali do lado esquerdo. Tá aí o Thiago Jordão. Jordão, eu gosto dessa escalação, eu só tentaria ir com o Robinho Júnior jogando em casa, jogando na Vila Belmiro. Quero ver o Robinho Júnior e Neymar Júnior jogando juntos. Eu tentaria, até para ter um pouco mais de movimentação no campo de ataque. O Roleiser entrou bem, é verdade. E aí eu tenho certeza que tem alguém perguntando, Marcão, mas você não queria mais o Roleiser? A gente tá rendido a esse grupo, gente. Porque se não joga o Roleiser, joga o Guilherme. Se não joga o Guilherme, joga o Tiquinho. Então não tem muito. Eu não vou ficar criando aqui factoides para vocês dizendo que no Sub-20 tem um jogador melhor que vai chegar e vai jogar. Não vai. Isso é balela, isso é conversa para enganar vocês. Então, o nosso grupo, os nossos jogadores são esses aí. É o Roleiser, é o Tiquinho, é o Tassiano. Então, você precisa buscar dentro desses nomes as alternativas. O Roleiser entrou bem. Eu não sou aqui louco de falar que o Roleiser não entrou bem contra o Flamengo. Entrou bem. Então, se ele entrou bem, quem sabe, voltando a ser titular, possa render. Agora, eu iria de Robinho Júnior, viu, Jordão? Por mais que eu veja que o Robinho Júnior não está pronto e não está mesmo, mas eu tentaria, porque ele entrou muito bem contra o Flamengo. E jogando na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor, um clássico, quem sabe ao lado de Neymar, né? Os dois falam a mesma língua tecnicamente, né, Jordão? Talvez o Robinho Júnior, tecnicamente, entenda a língua do Neymar, coisa que não estamos vendo com Lautaro, não estamos vendo com Guilherme, não estamos vendo com outros jogadores. Então eu tentaria o Robinho Júnior. Agora, eu sacaria também o Schmidt do time, iria de Arão como primeiro volante, Zé Rafael,
né? Zé Rafael como segundo homem de meio campo, e aí eu tentaria um bom tempo com Neymar e na frente Robinho e Lautaro Dias. Acho que é mais ou menos por aí, viu, Jordão? Acho que é mais ou menos por aí. Você falou algo interessante. O Lautaro, ele é um jogador fisicamente melhor do que os demais que nós temos ali, né? Porque o Tiquinho Soares é pesado, o Tassiano é pesado, né? Você tem jogadores que se movimentam pouco, o Roleiser é um jogador que se movimenta pouco. Estamos apostando muitas fichas no Álvaro Barreal, que joga um jogo bom e 3 ruins. A verdade é essa, Jordão. O Barreal é um jogador que quando você fala, agora vai, não acontece nada. Quando você não acredita no Barreal, ele joga bem. É imprevisível o Álvaro Barreal, né? Então, eu acho que é isso, né? Falta também uma regularidade para os nossos jogadores, Jordão. Por isso que a gente fica nessa gangorra. Coloca Robinho, tira Robinho. Põe Roleiser, tira Roleiser. Põe Guilherme, tira Guilherme. Põe Barreal, tira Barreal. Falta regularidade para os nossos jogadores também, né, Jordão? Isso confunde não só a gente, que analisa o Santos Futebol Clube, como também o próprio treinador Juan Pablo Vojvoda, que claramente está confuso. Você percebe que o Vojvoda está perdidinho. Cada jogo ele escala um time e uma formação tática. Isso mostra que ele também não tem as convicções nessa altura do campeonato. Exatamente. São diversas mudanças táticas do Vojvoda nas partidas que ele comandou o Santos. São raras as escalações, ou pelo menos ideias táticas que ele tentou promover nas partidas. Por exemplo, contra o Palmeiras, o Santos marca num 5-4-1. Já contra o Flamengo, o Santos marca num 4-1-4-1. No jogo, por exemplo, de estreia dele, o Santos vem no 4-2-3-1. No jogo contra o São Paulo é o mesmo esquema tático. Depois o Santos passa a jogar no 4-4-2. Ou seja, nós temos diversas mudanças no time, inclusive variando entre os jogadores, Marcão. Por mais que alguns atletas eles tenham ali uma regularidade em números totais de jogos, com o Juan Pablo Vojvoda como o Guilherme, que disputou 11 partidas, mas ele vinha numa sequência de 2 partidas sendo reserva na equipe e do nada ele volta para ser titular no estádio do Maracanã e acaba não aproveitando essa oportunidade. E um comentário interessante que você falou do Robinho, Marcão, faz sentido sim ele jogar na Vila Belmiro, tem o apoio do torcedor, pode ser algo muito interessante para ele e além do mais ele não vai enfrentar o Piquerez. Pode ser também uma grande oportunidade do Robinho Júnior conseguir criar mais, visto que quem vai jogar provavelmente na lateral esquerda do Palmeiras é o Jefté, jogador que veio do Rangers da Escócia, um atleta ali que ele tem como grande característica dele marcar a sua altura. É um jogador que tem 1,83, ele é forte fisicamente, só que ele não é tão velocista assim. Então, quem sabe no mano a mano, 1 contra 1 do Robinho Júnior, ele possa dar resultado. Eu vejo também que o Lautaro Dias, nesse quesito de criando o espaço, nesse jogo ele vai jogar contra jogadores mais lentos, como é o Bruno Fux. Ou também o próprio Murilo, Marcão. São jogadores fortes fisicamente, só que eles não têm a mesma velocidade que tem, por exemplo, o atleta, o Gustavo Gomes e também o outro defensor da equipe do Palmeiras, que agora me fugiu o nome. Mas assim, você também falou do Álvaro Barreal. O Barreal, Marcão, a gente infelizmente está vivendo uma montanha-russa de emoções com o Barreal. Compra Barreal ou não compra Barreal? Eu já falei aqui diversas vezes que eu compraria o Barreal, Marcão, mas às vezes eu fico envergonhado de ter falado isso. Porque é um jogador tão irregular que dá até raiva dele, Marcão. Dá até raiva de você pensar que o Álvaro Barreal ele faz um jogo bom contra o Corinthians e na sequência são outros 5 péssimos. Ele faz um jogo bom contra o Bragantino, são 2 horríveis. Faz um jogo bom contra o Botafogo, são outros 2 péssimos demais. Então, eu vejo que hoje nós infelizmente estamos à mercê e reféns de jogadores completamente irregulares e que emocionalmente falando, nenhum deles tem um controle mental da partida. Todos eles são facilmente dominados pela equipe adversária e sempre caem na pilha dos seus oponentes dentro de campo. Falando sobre Neymar Júnior, Jordão, vamos ao Neymar Júnior. Será que é verdade a declaração dele, na realidade, que para o Santos melhorar ofensivamente, para fazer gols, a bola precisa passar por ele? Toca no Neymar que é gol, Jordão? Ou não é nada disso? Só na cabeça dele? Vamos descobrir, Marcão, o que nos mostram os dados do Neymar Júnior jogando nesse Campeonato Brasileiro. Ele que disse, em aspas, que a única forma de fazer gols é me procurando. E vamos aos números do atleta camisa 10 do Santos nesse Campeonato Brasileiro, que ele disputou 15 partidas. São apenas 3 gols marcados pelo Neymar Júnior com nenhuma assistência. Neymar já fazem 6 jogos que ele não participa de gols
com a camisa do Santos. E entre os seus próprios companheiros de equipe, ele é o quarto jogador mais indisciplinado do elenco, são 5 cartões amarelos para ele. Ele tem o segundo pior aproveitamento em dribles do elenco santista, com apenas 33% de aproveitamento nas jogadas individuais. Ele é o primeiro também que mais perde bolas por jogo, são cerca de 16 posses de bola perdidas que saem dos pés do Neymar Júnior, e ele também lidera um quesito que não é positivo. Ele é o jogador que mais perdeu grandes chances de gol nessa edição no Campeonato Brasileiro. Foram 7 oportunidades claras que caíram nos pés do Neymar e ele acabou desperdiçando. Por essas informações aí, toca no Neymar e chora, né? A verdade é essa. Alguém precisa colocar um... Alô, Zé Ivaldo! Imprime essa informação aqui, deixa lá nos vestiários. Coloca lá no armário do Neymar. Né? Alô, Álvaro Barreal, que tomou um esporro do Neymar. Imprime essas informações, entrega pro Neymar para que ele saiba a verdade. Só tem puxa-saco do lado dele, porra. Só tem puxa-saco do lado dele. Os caras enganando ele o tempo todo, falando que ele tá jogando mais do que o Mbappé. Né? Porque pro Neymar ele tá jogando mais que o Mbappé. Então alguém precisa mostrar isso aqui pro Neymar. Alô, Vojvoda, se ele te perguntar por que ele saiu, apresenta pra ele aí, ó. 15 jogos, 3 gols, nenhuma assistência. Quarto em cartões amarelos. Segundo pior aproveitamento em dribles. Primeiro em bolas perdidas por jogo. Primeiro em grandes chances perdidas. Alguém precisa apresentar esses números pro Neymar Júnior, Jordão, para que ele caia na realidade e veja que hoje ele é somente mais um no Santos Futebol Clube. É duro dizer, o Neymar virou um jogador nota 5. E olhe lá, viu, Jordão? Então tem que trabalhar, ser mais humilde, né? Descer da onde ele está, porque ele está se achando a última bolacha do pacote, entender esses números e levar o Santos à permanência à primeira divisão. Porque com o futebolzinho medíocre que ele está jogando, o Santos estará jogando a segunda divisão em 2026, muito provavelmente sem ele, porque ele não vai jogar a segunda divisão pelo Peixe. Não mesmo. E até num comparativo daquilo que você espera de um jogador e daquilo que ele está te entregando, para mim o Neymar, Marcão, ele é forte candidato a ser um dos piores jogadores dessa edição no Campeonato Brasileiro. Porque você traz o Neymar, e eu particularmente, eu não acreditava que o Neymar fosse deitar em todo o jogo, no sentido que ele ia colocar a bola embaixo do braço e ia resolver todas as partidas, Marcão, hein? Eu tinha ali a minha desconfiança no lado físico do jogador, mas eu não esperava que seria um futebol técnico tão ruim e físico tão péssimo como tem acontecido. E você falou tudo. O Neymar Júnior, ele ficou reclamando tanto com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, você tem suas falhas, mas pode mostrar isso aí pro Neymar. Álvaro Barreal também. Vojvoda, principalmente, tem que mostrar isso pro Neymar, que acabou passando um pouquinho de pano pro atleta na sua entrevista coletiva, falando que o Neymar teve reações normais, que não faltou com respeito com ninguém. É claro que ele faltou com respeito. Você, como líder, você não pode ficar xingando os atletas ali dentro de campo a todo instante. E se você tem algum puxão de orelha para dar em algum companheiro de equipe, ou você faz no particular, né? Você chega ali do lado dele, faz aquele famoso gesto onde os jogadores eles tampam a boca e passam alguma orientação e não fica esperneando, dando a impressão que tudo que acontece de ruim, a culpa não é sua. A culpa é somente dos caras que estão do seu lado. O Neymar, ele precisa se enxergar nesse sentido, Marcão. Só que assim, eu não vejo que ele faz tanta questão assim de cair na real. Sabe qual que é o maior exemplo disso, Marcão? A própria rede social dele prova isso. Quando o Neymar Júnior ele posta uma foto, como ele postou ontem do Kobe Bryant, mostra como que ele é um cara desligado da realidade. Ele conhece de fato o que é o Kobe Bryant, Marcão? O Mamba Mentality? Ele conhece esse quesito? O Kobe Bryant, que era um jogador de basquete que abriu mão de tudo na sua carreira para poder se entregar ao máximo pelo Lakers. Um jogador de basquete, Marcão, que tem uma história que dizem que quando eles draftaram um jovem atleta, o Kobe Bryant ele fez questão, o treinamento era agendado para 6, e geralmente os jovens jogadores eles querem chegar às 5 para impressionar. O Kobe fez questão de chegar às 4 da manhã. E no dia seguinte o atleta ele quis chegar às 4 para chegar junto com o Kobe chegou às 3h30 da manhã. Você acha que o Neymar Júnior, Marcão, tem a mesma dedicação do Kobe Bryant? Mas nunca nessa vida. E ele mesmo se contradiz, porque ele posta a foto do Kobe Bryant, 1h30 depois ele posta uma foto o quê? Fazendo tatuagem.
O Neymar Júnior tá perdido, Marcão. Alguém tem que acordar o Neymar, seja a diretoria, seja o pai dele ou sejam seus parças, porque ele vive numa realidade completamente alternativa da dele e é um jogador que está se afundando e afundando o Santos Futebol Clube junto rumo à segunda divisão. Ah, exato. Você falou aí sobre o Kobe Bryant. Não basta só ter o exemplo, né, nas redes sociais. É preciso ter o exemplo na vida, né? O Neymar, ele vive às vezes uma vida de mentirinha nas redes sociais, né? Só que a verdade sobre o Neymar, ela tem sido uma verdade dura, né? Tá todo mundo abrindo o olho pro Neymar, até os defensores, como eu, que sempre defendia o Neymar Júnior e acreditava que o Neymar daria a volta por cima. Hoje, a minha esperança é muito menor do que eu tinha há 10 meses atrás, há 8, 9 meses atrás, porque o Neymar não consegue sair do lugar. Aliás, até consegue, mas está andando para trás ao invés de andar para frente.